Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite, amém, irmãos? Amém. Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas. Nunca canso de dizer isso, porque realmente Ele é fiel nas nossas vidas, irmãos. Só estamos aqui porque Ele nos trouxe nessa noite. Quero convidar toda a igreja. Deus vai nos dar uma palavra aqui nessa noite, irmãos, através das Escrituras. Ele vai nos dar conselhos de sabedoria. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, e nós vamos ler até o versículo 8 por enquanto. Provérbios 3, versículo 5, até o versículo 8 nessa noite, irmãos. Louvo muito a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui nessa noite. Os irmãos que não puderam vir, vamos estar orando, né, irmãos? Porque nós sabemos que nessa última hora vai surgir todo tipo de impedimento também, para que as pessoas não venham buscar a Deus, irmãos. Mas nós não podemos aceitar isso nas nossas vidas. Porque o nosso Deus é Ele que nos dá força, é Ele que renova todos os dias o nosso ânimo. E Ele falou que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como é o lema aqui da igreja também, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é fiel. Provérbios 3:5, os irmãos acharam nessa noite? Quem achou, dá um glória a Deus aí, irmãos? Bem animado, um glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus vai buscar uma igreja avivada para morar na glória. Provérbios 3:5, a palavra do Senhor diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amém? Só até aí os irmãos já podem se sentar nessa noite, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Essa foi a palavra que Deus me deu, né? Não sei se era a palavra que nós queríamos ouvir, mas com certeza é a palavra que nós precisamos nessa noite, irmãos, porque foi Deus que nos deu essa palavra através do Espírito Santo. Irmãos, nossa maior libertação que nós precisamos nas nossas vidas, a nossa maior libertação que nós precisamos é na nossa mente. Muitas vezes nós podemos pensar que a nossa maior libertação é a libertação do pecado, é a libertação de demônios. Isso também faz parte. Nós temos que ser libertos sim dos pecados, nós temos que ser libertos dos demônios que querem atormentar a nossa vida, dos demônios que querem matar, roubar, destruir, dos demônios que querem destruir as nossas vidas. Temos que ser libertos e livres também, né, dessas coisas. Mas, irmãos, a nossa mente é como se fosse a central de comando da nossa vida. Quando a Bíblia fala assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Coração na Bíblia está ligado na mente. Todas as vezes que os irmãos verem coração na Bíblia, os irmãos podem se lembrar disso. Coração também está ligado à mente, ao nosso homem interior. E nós vemos que tudo aquilo que passa pela nossa mente acaba o quê? Influenciando nas nossas vidas, influenciando nas nossas atitudes, influenciando também nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Se nós não estivermos bons disso aqui, irmãos, não adianta. As nossas emoções e os nossos sentimentos muitas vezes vão estar em frangalhos. Então nós precisamos de uma mente renovada. E a Bíblia fala, irmãos, que a nossa vitória vem através de uma mente renovada. A Bíblia fala que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Se eu perguntar para cada um aqui nessa noite, você quer experimentar a vontade de Deus? Eu creio que todos vão responder, todos em sã consciência, né, vão responder que sim, que nós queremos experimentar a vontade de Deus, porque ela é boa, porque ela é perfeita, ela é infalível e ela é também agradável nas nossas vidas. Mas para experimentar é somente com a renovação da nossa mente. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar os nossos pensamentos nos controlar.
Nós é que temos que ter controle sobre os nossos pensamentos, irmãos. E a Bíblia fala que Deus, Ele nos dá esse poder para ter controle sobre os nossos pensamentos. Para saber, irmãos, escolher aquilo que vai ocupar a nossa mente. Lá na palavra do Senhor, Filipenses 4, versículo 8, vai dizer que tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável, justo, de boa fama, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Um famoso evangelista, certa vez, ele falou assim: nós não podemos impedir que um pássaro sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele pouse e faça ninho nas nossas cabeças. Ou seja, muitas vezes, irmãos, pensamentos vão vir na nossa mente. Pensamentos negativos, pensamentos de derrota, né? Pensamentos de fracasso, pode vir sobre a nossa mente, irmãos. Mas nós não precisamos aceitar que ele se aloje nas nossas mentes. Tem muitas pessoas que estão sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, sofrendo de síndrome do pânico, sofrendo de desânimo. Por quê? Porque pensamentos de derrotas se alojaram nas mentes das pessoas, irmãos. Quando nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele começa a tirar todos esses pensamentos de derrota sobre as nossas vidas e nos dá pensamentos de paz, pensamentos de vitória. Eu falo isso por experiência própria. Pouco antes de eu entregar minha vida para Jesus, era um momento que eu estava mais angustiado. Era um momento que eu estava mais triste. Pouco antes. Eu creio que faltava ali algumas semanas, alguns meses para entregar minha vida para Jesus. E o diabo já sabia daquilo. E o diabo começou a lançar um monte de coisa, irmãos. Um monte de impedimento na minha vida. Só foi eu começar, não era nem crente ainda. Mas só foi eu começar a ir para o monte. Começar a ir para a igreja, que às vezes minha tia me levava. Começar a ouvir louvores. Irmãos, às vezes eu ouvia louvor quando eu estava sozinho. Antes de entregar minha vida para Jesus, às vezes eu ouvia louvor quando eu estava sozinho. Sabe por quê? Porque eu ainda tinha vergonha de ouvir louvor na frente de outras pessoas, né? Dos amigos meus. E os amigos meus ficarem debochando de mim. Até isso o diabo colocava na minha mente. Então eu pensava, não, tem que ouvir aqui sozinho para ninguém ficar debochando de mim, falando que eu sou crente. Porque eu não queria, irmãos. Não queria que chegasse assim, o William é crente. Não. Porque o orgulho que nós temos quando estamos no mundo, e o inimigo também coloca tantas coisas na nossa mente que ele coloca até vergonha. Da gente andar com a Bíblia no meio da rua, da gente dizer que é crente. Só que a palavra do Senhor fala, aquele que se envergonhar de mim nessa terra, eu também me envergonharei dele, né? Lá na glória também. Então não era evangélico ainda e eu tinha essa cisma. E aí o diabo, quando viu que eu estava ali indo para os caminhos do Senhor, irmãos, foi quando o diabo mais atacou minha vida. Os irmãos já ouviram vários testemunhos aqui, né? De livramento que Deus me deu. Mas, irmãos, eu tinha minha mente assim também. Mente perturbada, mente de derrota. Mas quando eu entreguei minha vida para o Senhor, irmãos, tudo se fez novo. Não somente eu, mas minha família também, né? É na vida dos irmãos também, porque Ele nos dá pensamentos de vitória. E Deus, Ele fala, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre a sua vida. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então vocês vão passar a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Então, às vezes nós pensamos, irmãos, nós achamos que nós sabemos o que vai acontecer na nossa vida, que nós sabemos, irmãos, que vai vir derrota sobre a nossa vida. Muitas vezes esses pensamentos vêm na nossa mente. Mas a palavra do Senhor fala, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre a vida de vocês. Eu é que sei a vitória que eu tenho para dar para vocês. Eu é que sei as bênçãos que eu tenho para derramar sobre a vida de vocês. Eu já vi pessoas falando para mim mesmo, falando, pastor William, na minha vida nada dá certo. Acho que eu nasci foi para sofrer mesmo, eu nasci foi para ser um derrotado. A pessoa acha que sabe o que vai acontecer na vida dela. Mas, irmãos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quem sabe de todas as coisas é Deus. E como eu falei, nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque, irmãos, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. A Bíblia não diz isso lá em Isaías. A Bíblia diz, os meus pensamentos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus caminhos são mais altos que os seus.
Então note que quando nós não temos ainda a direção do Espírito Santo, a maioria das coisas que nós pensamos não vem de Deus, vem do nosso próprio entendimento. Então nós podemos dizer que uma das maiores libertações que nós precisamos também é a libertação do nosso próprio entendimento. É da gente achar que sabe o que está fazendo. É da gente achar muitas vezes que a gente sabe o que é melhor para nós. Irmãos, nós só sabemos o que é melhor para nós quando nós estamos na direção de Deus. Porque aos nossos olhos, o melhor para nós só vai ser coisas boas. Não, só coisas boas que é o melhor para mim. Mas sabe que nem sempre é assim? Às vezes o melhor para nós, irmãos, em algum momento é uma luta. Às vezes nós precisamos passar por uma luta. Aí nós pensamos, não, o melhor para nós é festa, é alegria. Mas muitas vezes o melhor para nós vai ser uma luta. Porque através da luta, nós vamos buscar Deus, buscar a direção dEle, e Ele vai nos preparar para vencer essa luta. A palavra do Senhor diz que é melhor ir num velório do que numa festa, não é verdade? E antes eu tinha muita dificuldade com esse versículo, quando eu era novo convertido ainda. Porque eu pensava, por que é melhor ir para um velório do que ir para uma festa? Uma festa só tem alegria, uma festa só tem comes e bebes, velório é só tristeza. Mas aí o versículo mesmo explica, né? É melhor ir no velório do que numa festa, porque no velório nós entendemos qual é o destino de todos os homens. É num velório onde a gente está ali, irmãos, meditando, refletindo, onde nós pensamos, hoje é essa pessoa, amanhã pode ser eu, vai chegar um dia que vai ser eu que vou estar ali também. Então é o momento onde nós vamos o quê? Refletir, meditar, se aquebrantar e se arrepender, irmãos, dos nossos maus caminhos que muitas vezes nós trilhamos, dos caminhos errados que muitas vezes nós trilhamos. Eu sempre falo com minha esposa, eu falo, acho que todo cristão tinha que ter a experiência de ir no hospital e ver uma vida ali que está lutando, né, entre a vida e a morte. Porque, irmãos, todas as vezes que eu já tive que ir no hospital, ver pessoas que estavam ali, né, visitar pessoas que estavam sofrendo, entre a vida e a morte, irmãos, eu volto ali, eu confesso que eu volto impactado. Eu volto meditando muito e eu volto ali com temor no coração. Eu penso, Senhor, enquanto nós temos saúde, enquanto nós podemos andar, enquanto nós podemos enxergar, enquanto nós podemos ouvir, enquanto nós temos forças, nós temos que buscar o Senhor mesmo. Nós não podemos trocar a sua presença por nada neste mundo. Você vê como anda o mundo. O mundo só está em busca o quê? De prazer. O mundo só está em busca, irmãos, de alegria. O mundo só está em busca de festa, de ter prazer, satisfazer os prazeres da carne. Mas eles estão trocando a presença de Deus por essas coisas. O mundo está se apoiando no seu próprio entendimento. E quando o mundo se apoia no seu próprio entendimento, o mundo não busca ao Senhor. Você vê que muitas vezes uma falsa ideia é lançada na cabeça das pessoas também. Aquela falsa ideia de que tem como servir a Deus sem frequentar uma igreja, sem ter comunhão. Hoje nós vamos celebrar aqui a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia é um mandamento de Deus. A Santa Ceia é uma ordenança de Deus. Congregar é uma ordenança de Deus também. É só ler lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, né? Que congregar é um mandamento do Senhor. Não deixei de congregar, como é o costume de alguns. Então o mundo coloca uma falsa ideia no pensamento das pessoas, que dá para servir a Deus dentro de casa. Não, eu sirvo a Deus dentro de casa mesmo. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Irmão, se é para Deus, é do jeito de Deus. Se é para Deus, é como a Bíblia fala e não como a gente acha. Todas as vezes que nós queremos tomar uma decisão seguindo o nosso próprio entendimento, a chance de errar é 99,9% de chance de errar. É, irmãos, porque é Deus que nos dá a direção certa. Como eu sempre digo, Deus ele sempre confirma, né, a palavra através das oportunidades, através do louvor. E os jovens louvaram aqui, né? Os jovens louvaram. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tá vendo? Com Ele, com Deus, eu sei para onde eu devo ir. Com Ele nós sabemos para onde nós devemos ir. Agora sem Ele, sabe o que Jesus falou para os discípulos? Sem mim vocês nada podem fazer. Mas nós temos que entender esse versículo. Porque se a gente for pensar bem, sem Jesus a gente pode fazer um monte de coisa. Sem Jesus, irmãos, a gente pode fazer um monte de coisa.
Mas sem Jesus, tudo aquilo que a gente for fazer vai acabar sendo errado, vai acabar sendo pecado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, sem Jesus, nós não vamos fazer as coisas para a glória de Deus. Nós vamos fazer as coisas, irmãos, para obter as nossas bênçãos, para obter as nossas vitórias, para obter as nossas conquistas nessa terra. Mas não vai ser para a glória de Deus, irmãos. A atitude certa que nós temos que ter nas nossas vidas é tudo o que nós fizermos, o caminho que nós trilharmos tem que ser para a glória do Senhor. Então só é a palavra que pode nos dar essa direção certa. Aqui é o manual de instrução. O tema dessa pregação é: Deus é o nosso guia. A Bíblia, irmãos, é o nosso manual de instrução. É tudo o que nós precisamos para ter uma vida abençoada, para ter uma vida vitoriosa e para conseguir vencer as nossas guerras. A Bíblia fala que nós temos que ocupar as nossas mentes com a palavra de Deus. Encher as nossas mentes com a palavra de Deus. Fala que nós não temos que seguir o conselho dos ímpios, nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores, nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Antes nós temos que ter o prazer na lei do Senhor, e na lei dele meditar dia e noite. A Bíblia não fala? Nosso prazer tem que ser na lei do Senhor, e na lei do Senhor temos que meditar dia e noite, e aí tudo o que nós fizermos, prosperaremos. Porque a Bíblia fala que nós vamos ser como aquela árvore que é plantada junto a correntes de águas, que pode vir o vento, a seca, pode vir a escassez, mas aquela árvore vai continuar dando frutos, irmãos. Nas nossas vidas, desde o momento que nós aprendemos a palavra e aplicamos a palavra nas nossas vidas, mesmo nos momentos de dificuldades, nós vamos continuar dando frutos para o Senhor. Nós vamos ser como essa árvore plantada junto a correntes de águas, irmãos. Nada vai nos faltar, porque a palavra de Deus vai ser a nossa suficiência. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Ela é lâmpada para os nossos caminhos e ela é luz também que ilumina os nossos passos. E essa questão de se apoiar no próprio entendimento só nos traz a derrota. Nós queremos dar aqui o exemplo de Juízes. Estamos estudando ali através do estudo bíblico, né? E ali também estamos estudando que Ruth, ela habitou ali no tempo dos juízes. Naquela terra ali no tempo dos juízes. E no tempo dos juízes, o povo começou a se apoiar no seu próprio entendimento. Nós vemos que Moisés treinou Josué. Josué, depois que morreu, não treinou ninguém. E com isso, Josué não preparou ninguém para ensinar aquele povo. Com isso, aquele povo deixou de meditar na palavra de Deus. Com isso, aquele povo deixou de aplicar a lei de Deus na vida deles. E sabe o que começou a acontecer com aquele povo? Aquele povo começou a ter uma vida de derrota. Aquele povo começou a ter uma vida de escassez. Aquele povo começou a ter uma vida de morte espiritual. Por quê, pastor William? Porque aquele povo começou a se apoiar no seu próprio entendimento. Irmãos, lá no tempo de Juízes, a palavra de Deus vai dizer em Juízes 2, versículo 10, que cada um que habitava naquela época, fazia o que era reto aos seus olhos. Olha só, cada um fazia o que era reto aos seus olhos e cada um trilhava os seus próprios caminhos. Ou seja, as pessoas faziam aquilo que elas achavam que era certo, aquilo que vinha na mente delas, e as pessoas faziam. E ali foi o tempo que o povo de Deus mais sofreu. Aí Deus levantava uma nação para subjugar aquele povo, uma nação para escravizar aquele povo. Aí aquele povo se arrependia. Aquele povo, quando estava na escassez, passando por dificuldade, se arrependia. Aí o que o povo clamava? O que o povo fazia? Clamava a Deus. Aquele povo se voltava à palavra do Senhor, clamava ao Senhor. Aí Deus fazia o quê? Levantava um libertador. Deu para perceber? Quando o povo estava se apoiando no seu próprio entendimento, o povo sofria. Mas quando o povo se voltava para a palavra, Deus levantava um libertador, Deus começava a dar vitória. Mas aí o povo se acomodava. Quando o povo se acomodava de novo, começava a se afastar de Deus de novo. Começava a se apoiar no seu próprio entendimento de novo. Aí o que acontecia, irmãos? Novamente levantava ali escassez, sofrimento sobre a vida daquele povo. Então veja que sem a direção de Deus,
nós não vamos, irmãos, trilhar o caminho certo que Ele tem para as nossas vidas. Porque nós podemos ouvir o conselho de Deus, ou nós podemos ouvir o conselho do inimigo também. O diabo está aí, irmão, só procurando uma oportunidade para nos enganar. Procurando uma oportunidade para fazer a gente trilhar o caminho errado. Ele está sempre aí oferecendo pratos, oferecendo caminhos tortuosos, porque nós podemos prestar atenção na palavra do Senhor, nós podemos dar crédito à palavra do Senhor, mas muitas vezes, irmãos, nós ficamos desapercebidos quando Deus está falando. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma semente. E essa semente, ela é semeada naquela terra ali. Mas se aquela semente cair no terreno raso, aquela semente não vai ter raízes profundas. E aí o que vai acontecer? Vem o pássaro e arrebata aquela semente, né? Vem o pássaro e rouba aquela semente. Aí Jesus explicou essa palavra. Jesus disse que o pássaro que rouba a semente é o diabo que rouba a palavra do coração da pessoa. Então, irmãos, temos aí internet, redes sociais, pregações na igreja. Deus, ele está sempre falando de várias formas. Mas se nós não ficarmos atentos à palavra do Senhor, o diabo vai roubar essa semente. E junto com a semente, ele vai roubar também o quê? A bênção do Senhor, irmãos. Tem muitas vidas que não estão crescendo espiritualmente. Tem muitas vidas que não estão evoluindo espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente e até prosperando nessa terra também. Por quê? Não está dando crédito quando Deus usa os profetas, irmãos, para pregar a palavra do Senhor. Nessa igreja nós temos a oportunidade de aprender a palavra até com mais profundidade do estudo bíblico da palavra. O estudo bíblico ali, cada lição são 13 lições. O estudo bíblico são 3 meses de lições ali. Agora você imagine, cada lição daquela vai acrescentando conhecimento nas nossas vidas. Cada lição vai acrescentando conhecimento extraordinário nas nossas vidas. Então você vai acumulando ali um conhecimento no estudo, vai acumulando um conhecimento em outra lição. Aí você já pensou 1 ano estudando, 2 anos estudando, 3 anos estudando, 10 anos estudando. Você já pensou o quanto que você pode acrescentar da palavra de Deus e do conhecimento e da sabedoria de Deus nas suas vidas? É muito tempo, irmãos. Desde que eu me converti ao Senhor, eu amei estudar a palavra. Amei estudar. Minha avó me ensinou ali através das revistas dos estudos bíblicos, estudar a palavra do Senhor. E eu vou dizer, desde que eu comecei a estudar e aplicar na minha vida, Deus só tem me dado crescimento em todas as áreas. Tem alguns irmãos que nos conhecem há mais tempo aqui. Os irmãos sabem que isso que nós estamos falando é verdade. Então olha só o que a palavra de Deus diz aqui, no versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não é só em alguns caminhos. Nós não podemos querer a Deus só por causa das bênçãos, só por causa das coisas boas. Não, nós temos que querer a Deus também no momento de luta, na dificuldade, na escassez. É como o profeta Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então é na luta, é na vitória, é na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença. Em todos os momentos nós temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Nós temos que reconhecer que nós precisamos da direção dEle, irmãos, em cada passo que a gente vai dar. Algumas semanas atrás, nós estávamos ali orando, buscando a direção de Deus, porque nós precisávamos tomar uma decisão. Chegou um momento nas nossas vidas que nós começamos a ficar ali, irmãos, com algumas dúvidas, começamos a ficar ali aflitos com alguma situação, e ali nós precisávamos tomar uma decisão. E eu e minha esposa estava quase tomando essa decisão. E quase tomando uma decisão errada. Quase que a gente toma uma decisão se apoiando no nosso próprio entendimento. Mas aí eu falei para ela: Nilma, sabe de uma coisa? Vamos fazer um propósito? Vamos começar um propósito, mas um propósito juntos. Porque já teve época que nós começamos propósitos de oração. Aí o que acontece? Cada um aqui tem sua rotina, e cada um aqui sabe a maneira certa, irmãos, o horário certo e que vai poder buscar a Deus, Por exemplo, eu já fiz vários propósitos
3 horas da manhã, 3 horas da madrugada. Mas eu observei uma coisa, todas as vezes que eu acordo 3 horas da madrugada, eu perco o sono e não durmo mais. Não consigo dormir mais. Quando eu desperto ali, já era. 3 horas da manhã, né? Então eu percebi que isso aí não estava sendo muito bom, porque 3 horas da manhã eu acordava, aí ficava acordado a noite toda, aí quando via, irmãos, quando eu pensava em tirar um cochilo, o despertador ali despertava e eu tinha que ir para o trabalho. Aí ia para o trabalho com sono, fadigado, não rendia bem no meu serviço nós temos que estar bem atentos, porque qualquer descuido no meu serviço é um serviço perigoso, temos que estar atentos, despertos. Aí eu falei com minha esposa, falei, Nilma, esse horário não está sendo muito bom para mim não, porque eu estou perdendo meu sono. Aí eu adaptei uma rotina na minha vida, eu comecei a acordar 4h50, 10 para 5, eu levanto ali e fico orando até 5h20, oro até 5h20, depois de 5h20 vou ali, tomo um banho, me arrumo, vou para o meu trabalho. Quando eu vou para o meu trabalho, vamos sempre ali ouvindo louvor, ouvindo uma pregação, ou seja, é o período que eu estou consagrando para o Senhor. Quando eu chego no trabalho, eu chego mais ou menos umas 6h30 da manhã, já estou lá. Aí de 6h30 até 7h15, 7h30, irmãos, eu tenho tempo ainda para fazer o quê? Para continuar consagrando ao Senhor. Quando eu chego no meu trabalho, é o momento que eu vou ler um livro, que eu vou ler a Bíblia, fazer o devocional, continuar consagrando para o Senhor. Aí quando chega a hora de trabalho, eu falo, Senhor, agora eu te entrego a minha consagração. Isso aí está sendo uma rotina, né, um hábito que eu coloquei na minha vida, e Deus tem me mostrado muitas coisas que eu preciso, irmão, saber, através desse propósito. Então eu falei com minha esposa, ó, Nilma, nós vamos entrar num propósito, mas agora vai ser no mesmo horário. Então você começa a acordar comigo às 4h50, e vamos começar a pedir a direção de Deus, antes de tomar essa decisão. Aí começou, irmãos, eu e minha esposa começamos ali no mesmo horário, no mesmo foco, na mesma concordância, porque tem que ter concordância. Todos os propósitos que nós levantamos tem que ter concordância. Propósitos aqui na igreja tem que ter concordância. Quando a gente ora pela vida dos irmãos, tem que ter concordância. Porque a Bíblia fala, o que tiver ligado na terra, vai ser ligado nos céus também. Mas se tiver desligado aqui na terra, como que Deus vai ligar lá nos céus? O esposo com a esposa tem que ter concordância. O pai com o filho, a mãe com os filhos, tem que ter concordâncias, irmãos. Como caminharão dois juntos se não houverem concordância? Aí nós entramos nesse propósito, aí Deus nos deu a direção certa, Deus nos mostrou o que era para fazer. E aí que eu percebi que quase que a gente comete um erro. Aí eu pensei, já pensou, Nilma, se a gente tivesse tomado essa decisão, a gente ia passar por uma tribulação muito grande. Então buscamos ao Senhor e Ele nos deu a resposta. E é isso que a palavra de Deus fala, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. Irmãos, pode ter certeza, todas as vezes que você clama o Senhor com sinceridade no coração, Ele vai te responder. Ele vai te responder, mais cedo ou mais tarde Ele vai te responder. Talvez não responda na hora que você quer, mas Ele vai responder na hora que é preciso. Talvez não te responda da maneira que você quer, mas Ele vai saber a maneira certa, irmãos, e a resposta certa que Ele tem que te dar. Às vezes você pensa, eu preciso disso. Deus fala, não, você não precisa disso, você precisa é de outra coisa. Irmãos, e olha só o que fala aqui, ó. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Pastor, o que é endireitar as veredas? É endireitar os caminhos. É endireitar os caminhos tortuosos. Eu estava pensando, às vezes quando nós estamos viajando por uma estrada, e principalmente quando é estrada de terra, né? Quem já andou em estrada de terra, naquelas que chama costela de vaca? Já andou, irmãos? Que chama costela de vaca. Que o carro fica todo tremendo. Aquela pista de terra assim, irmão Jonathan já andou, já não deu. Que a pista fica toda tremendo, o carro fica tremendo todo, parece que o carro vai até desmontar. Dá até medo do carro quebrar, né? São os caminhos tortuosos, né? Os caminhos acidentados. E sabe o que a Bíblia fala? Que Deus ele vai endireitar os nossos caminhos. Quando nós estamos nessa estrada, a gente não vê a hora de ir para o asfalto. Quando vai para o asfalto, chega daquele ali, fala, oh, glória a Deus. Quando vai para o asfalto, né, irmãos? Chega o nosso astral muda, né? Chega a dar um alívio. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Talvez nós estávamos andando só por terrenos acidentados, mas Ele vai endireitar os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas. No mundão, eu só andava por terrenos acidentados. Era o tempo todo brigando, arrumando confusão. Quando não era eu que arrumava confusão com os outros, eram os outros que arrumavam confusão comigo. Na família, muitas vezes arrumava briga. Às vezes até no trabalho arrumava briga também. Andava por lugares perigosos.
já tive livramento até de tiro, eu já tive livramento. Irmão, certa vez eu estava lá no PSU, olha só, fui para uma festa. Não mexia com ninguém, nunca fui de guerrear com ninguém, mas ia para as festas, né? Ia para as farras. Aí eu estava lá no PSU, curtindo um lazer lá no PSU lá. E aí eu, sem saber de nada, estava ali com a jaqueta preta, sem saber de nada. E aí, do nada, meu irmão falou, olha o seguinte, ó. Vamos embora, porque o negócio aqui ficou feio. Vamos embora, vamos entrar no carro e vamos embora. E eu sem saber de nada. Falei, vamos, tá, deve ter tido alguma coisa aí, né? Então vamos embora. Aí eu entrei no carro e fui embora. Quando nós estávamos indo embora, meu irmão contou uma história, irmãos. Meu irmão falou assim, olha, eu estava passando perto de uns caras lá, e esses caras ficou apontando para você. Esses caras ficou apontando para você e falou, olha lá, é ele. É aquele ali. Aí meu irmão passou bem na hora. É Deus ou não é, irmãos? É Deus. Um lazer cheio de gente, milhares de pessoas ali no lazer, né? Centenas de pessoas. E meu irmão passou bem na hora, na frente desses caras, e ouviu os caras falando, apontando para mim. Falou, olha, é aquele lá, vamos ajeitar isso agora, vamos resolver isso agora. Aí meu irmão, vocês estão falando de quem? Aí os caras falaram, aquele lá que está com a jaqueta preta, com o símbolo da Adidas, é aquele lá que nós estamos falando. Aí meu irmão, mas o que foi mesmo? Aquele cara lá, ó, ele está nos devendo, e nós vamos matar ele agora. Falou, e meu irmão ouviu, nós vamos matar ele agora. Aí estava lá no carro, né, e falou, olha o que nós temos aqui para ele. Irmãos, uma espingarda, calibre 12 dentro do carro. Os caras falaram, olha o que nós temos aqui para ele. Só que Deus colocou meu irmão no lugar certo, né, irmãos? Na hora certa, no momento certo, Deus colocou meu irmão ali para ouvir isso. Porque quando nós temos uma promessa de Deus, e Deus sabe que lá na frente nós vamos aceitar Ele, irmãos, Ele não deixa a gente morrer. Então meu irmão falou, hoje você teve um grande livramento. Então está vendo como que é? Eu andava por terrenos tortuosos, por caminhos tortuosos. Agora Deus, Ele está endireitando a minha vereda, os meus caminhos. Está aqui nossa irmã Raquel, né, nossa vizinha. Eu acho até interessante, porque a irmã Raquel, eu fico pensando assim, a irmã Raquel me vê hoje em dia no elevador, às vezes estamos descendo o elevador, né? Ela me vê assim de blaze, indo para a igreja, de Bíblia na mão, acho que nem passa pela cabeça dela, né? Como que eu era antigamente. E a maioria dos irmãos que me conhecem, que já ouviram ali a pregação no rádio, às vezes a live no Facebook, fala, pastor, não dá nem para imaginar que o senhor já andou por esses caminhos. Mas irmãos, porque Deus, Ele endireita os nossos caminhos. Por isso que precisamos confiar nele de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Agora eu pergunto uma coisa, se nós não podemos apoiar no nosso entendimento, nós vamos poder nos apoiar também no entendimento de outra pessoa? Não, né, irmãos? Deus até que levanta pessoas para nos aconselhar, sim, para nos dar bons conselhos, para nos ensinar as coisas certas. Mas só quem sabe o plano que tem na sua vida é Ele. Então nós temos que confiar totalmente nele. Lá em Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem. Só que não está falando ali, maldito o homem que confia no outro homem. Não é nem isso que está falando. Está falando o seguinte, maldito o homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço a sua força. Então nós tomamos muitas decisões sem consultar a Deus. Às vezes nós nos precipitamos. Deus, Ele falou para Abraão, porque Deus sempre nos dá uma instrução antes da bênção. Deus, Ele falou para Abraão, falou, olha, saia da sua casa, saia da sua terra, do meio da sua parentela e vá para um lugar que ainda eu te mostrarei. Deus deu primeiro a instrução, mas Deus falou, eu vou te abençoar, a sua descendência vai ser muito grande, você vai ser rico, você vai ser próspero, mas ainda eu vou te mostrar o lugar. Por enquanto você vai ter que sair da sua terra e do meio da sua parentela. Deu a instrução. Mas aí o que Abraão começou a fazer? Começou a se apoiar no seu próprio entendimento. Deus, Ele falou, saia do meio da sua parentela, que eu tenho uma propósito na sua vida. O que Abraão fez? Já levou Ló com ele, né? Levou Ló. Começou a se apoiar no seu próprio entendimento. Deus, Ele falou, olha, eu vou te dar um filho, é o filho da promessa, e através desse filho todas as nações da terra serão abençoadas. Aí Abraão, no lugar de esperar o tempo de Deus, o que Abraão fez? Já se juntou ali com a concubina, né, irmãos? Quis ali acelerar o processo, acelerar as etapas, pular as etapas, quis fazer o trabalho de Deus. Se juntou com a concubina e teve um filho ali que não era o filho da promessa. Então veja que muitas vezes nós não esperamos o tempo de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós queremos apressar as promessas que Deus tem. Às vezes Deus tem até uma bênção lá na frente
para nos dar. Mas muitas vezes nós nos precipitamos, irmãos, e queremos antecipar essa bênção. Aí nós começamos a passar prova. Porque a Bíblia fala em Provérbios 10, 22, as bênçãos do Senhor é que enriquecem, mas não acrescentam dores. Às vezes nós até conseguimos conquistar aquilo que nós queremos, mas vem com muita dor, vem com muita tribulação, vem com muito sofrimento. Por quê? Porque nós pulamos as etapas. Com Deus nós temos que seguir todas as etapas. Deus, ele nos dá instruções, mas Deus, ele só vai te dar uma segunda instrução depois que você obedecer a primeira. Sabia disso? Deus, ele só vai te dar uma segunda instrução depois que você obedecer a primeira. Porque se você não obedecer a primeira, como é que ele vai te mostrar qual é a segunda etapa do processo? Se você está pulando etapas. Tem muitas vidas que estão ainda encalhadas no mesmo lugar, porque estão pulando etapas. Temos que viver, irmãos, etapa por etapa na presença de Deus. E muitas vezes Deus vai falar, você vai passar por estreito, você vai passar por escassez, vai passar por dificuldade, mas suporte essa etapa do processo, porque lá na frente eu vou te honrar. Eu já corri o risco de pular etapas também. Mas quando eu busquei ao Senhor, Ele me deu a direção, não, vou ter que aguentar esse sofrimento, esse momento difícil, porque lá na frente Ele vai me dar a vitória. E aqui a palavra do Senhor continua dizendo, ó, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha, irmãos, não seja sábio aos seus próprios olhos. Essa história da gente achar que sabe tudo que está fazendo, que nós é que sabemos o que é melhor, não. Quem sabe é Deus nas nossas vidas. E aqui fala, o Senhor nos fará, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Sabe o que cansa o cristão? O que cansa o cristão não é o trabalho. O que cansa o cristão não é as lutas. O que cansa o cristão é o pecado, irmãos. O que cansa o cristão são as escolhas erradas. O pecado tira as nossas forças. O pecado, ele pesa a consciência. Desobedecer a Deus vai tirar todo o nosso vigor espiritual. E se a gente tiver algo ali guardado que Deus quer que a gente renuncie e a gente não renuncia, isso vai tirar todas as nossas forças. O salmista Davi, lá no Salmos 32, ele disse o seguinte, ele falou, enquanto eu encobri os meus erros, enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos todos se secaram. O que é isso? É cansaço, é fadiga, é enfermidade espiritual. É isso que cansa o cristão. Então, quando nós seguimos os conselhos do Senhor, nós vamos evitar o quê? O mal nas nossas vidas. É isso que vai nos dar saúde, é isso que vai nos dar vigor. Eu observo, irmãos, muitas vezes eu vejo que as pessoas tomaram decisões precipitadas, decisões erradas, e quando a gente vai ver como que está a vida da pessoa, a gente vê que está tudo desandando. Na igreja aqui mesmo, eu observo. Já teve vidas que saíram aqui da igreja, irmãos, que eu observei. Não era o momento de sair, não foi na direção de Deus, a pessoa se apoiou no seu próprio entendimento. Agora vai ver como é que está a vida espiritual. Não precisa de eu falar, não. Vai ver como é que está a vida espiritual, irmãos. Vai ver como que está a confusão espiritual. Porque Deus, como eu falei aqui, é Deus que endireita os nossos caminhos. E Deus é que nos leva para o caminho que nós devemos seguir. Quando Deus te direciona para o ministério, é porque Ele quer te dar vitória no ministério. Só que muitas vezes você vai passar luta nesse ministério também. Tem pessoas que a primeira luta que passa, faz o quê? Ah, vou para outro lugar, que já não está bom mais não. Primeira luta que passa. Às vezes uma chateaçãozinha que tem dentro da igreja, fala, não quer saber mais dessa igreja não. Não dá nem tchau. Quando você vai ver a confusão espiritual que está na vida da pessoa, por quê? Se apoiou no próprio entendimento e fez o que parecia certo aos seus olhos. Fez o que deu na telha, como se diz no popular, né? Então nós temos experiência com isso. Deus é que nos guia para o caminho certo. Agora, uma coisa que nós podemos dizer aqui para estar encerrando aqui essa palavra. Deus nos dá sabedoria através de quê? Através da disciplina. Através da correção. Nós temos muita dificuldade em aceitar a disciplina do Senhor. Mas olha o que fala aqui no versículo 11, olha. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Olha, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão.
Às vezes a pessoa, por causa de uma repreensão, estou magoado, vou abandonar a igreja, vou abandonar Deus, vou seguir o meu próprio caminho. Acaba perdendo a bênção, irmãos. Porque olha só como é que continua aqui no versículo 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o quê? O bem. Deus, Ele nos disciplina porque Ele deseja o nosso bem e é porque Ele tem coisas boas para as nossas vidas. Então temos que prosseguir, irmãos. Não podemos abandonar o lugar que Deus nos colocou por qualquer coisa, não. Temos que passar pelo estreito, temos que ser trabalhados no nosso caráter, mas no final é Deus que vai nos dar a vitória. E nós temos que buscar a sabedoria dEle, a sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria de Deus vai nos dar o quê? Alegria, e a sabedoria de Deus é o maior tesouro que nós podemos ter nessa terra. Não sou eu que estou falando, é aqui na palavra de Deus. Olha só o versículo 13. Ó. Como é feliz o que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Percebeu, irmãos? Pegou? Como é feliz aquele que acha a sabedoria. Como é feliz o homem que tem entendimento. Porque se você tiver um entendimento, o diabo, ele não vai te enganar. Você não vai cair nas armadilhas do inimigo. E a sua mente vai ser transformada. E aqui no versículo 14, para encerrar, diz, ó, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Pastor William, qual a maior riqueza que eu posso ter nessa terra? A maior riqueza que nós podemos ter nessa terra é a sabedoria de Deus. Com a sabedoria de Deus, nós vamos errar cada vez menos. Com a sabedoria de Deus, nós vamos acertar cada vez mais. Com a sabedoria de Deus, o inimigo não vai conseguir fazer com que a gente caia nas armadilhas dele, não. Quando o diabo vir com aquelas propostas tentadoras, aquelas propostas enganosas, você vai falar, arreda-te daqui, Satanás, porque não é isso que a palavra de Deus me fala. Às vezes o diabo sopra na mente das pessoas. Saia deste lugar, que este lugar não é para você. Vai para outro lugar. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não faça isso não, porque aquele pastor está pregando não. Você é que sabe o que é melhor para você. E a pessoa começa a dar ouvido ali, dar ouvido. Quando vê que não, irmãos, caiu no laço. Caiu no laço do passarinheiro. E aí a vida começa a desandar. A vida começa a se tornar um atraso, irmãos. A vida começa a se tornar um vale de ossos secos, irmãos. Então, todas as vezes que Deus levantar um pregador, o evangelista, um irmão, a irmã, para nos aconselhar, muitas vezes até para nos disciplinar e para nos repreender, saiba que é porque Deus nos deseja o bem. É igual o pai quando corrige o filho. O pai não corrige o filho porque quer o mal do filho. O pai corrige o filho porque quer o bem do filho. Então nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração e nunca, irmãos, nunca se apoiar no nosso próprio entendimento. Deus vai mudar a nossa história, Deus vai mudar a nossa vida e Deus vai nos dar a vitória através da palavra dele, amém? Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nós já vamos estar ministrando aqui a Santa Ceia do Senhor. Prometo aos irmãos que nós não vamos passar do horário, se passar é pouquinha coisa.